Então, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Nosso assunto de hoje são as reformas religiosas. Geralmente, no livro de história, coloca-se reforma protestante. Mas por que aqui reformas religiosas? Porque também tem a questão da reforma da igreja, da própria Igreja Católica, contra a reforma. Então, a gente vai falar sobre a reforma luterana, a calvinista e, mais tarde, se der tempo, a anglicana, na Inglaterra. Mas, antes de tudo, a gente tem que ter sempre em mente, contextualizar. E, antes de mais nada, eu quero deixar claro que aqui, na nossa aulinha, nós não temos pretensão de dizer qual é a certa ou de criticar uma religião em detrimento de outra. A gente está aqui para entender os homens que viveram naquela época, como foram os processos de transformação da sociedade que vão influenciar na formação de uma nova fé, de uma nova interpretação das Sagradas Escrituras. Então, aqui não há juízo de valor. Não há, as questões teológicas aqui, elas não são para debater, não são para um debate teológico. Elas são visando a compreensão da mentalidade daquelas pessoas e como aquele processo todo acabou formando até mesmo a forma como a gente vê a religião hoje em dia. Tá? Então, tem uma questão muito mais econômica, política e social do que simplesmente teológica. Não é que a teologia nos escape totalmente. Né? Porque quando a gente fala sobre a teologia, no que se acreditava e no que se passa a acreditar, a gente vai usar esse conhecimento para analisar as transformações sociais daquela época. Paulo Vitor, vou queimar a mulher inteligente, digo bruxa. A gente vai falar mais tarde depois disso. Não é somente a Igreja Católica, tá? Eu acho até uma construção muito errada, achando que é só a Igreja Católica que queima os infiéis e os hereges. João Calvino vai queimar também hereges na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Bruxa de Salem. Não são católicos queimando bruxas, tá? Também, né? Durante a Guerra Civil na Inglaterra, vai ter também gente sendo queimada viva. Essas coisas. Então, de um lado quanto do outro. Então, gente, vamos começar então contextualizando, né, o surgimento dessa nova fé. A gente vai falar mais ou menos no mesmo período do Renascimento, porque muitos desses homens aqui são humanistas e são homens do Renascimento. Então, para que houvesse a reforma religiosa na Europa, foi necessária uma mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento veio também com o renascimento cultural. A invenção da imprensa de tipos móveis também facilitou a propagação dessas novas ideias. Então, o que estava acontecendo na Europa no final do século XV para o XVI? Então, naquele contexto, já falamos aqui várias vezes, no contexto da crise do feudalismo. A gente deve lembrar sempre que, desde o final do Império Romano, a instituição que se permanece de pé, mesmo com as invasões bárbaras, mesmo com aquele período conhecido como Idade das Trevas, a Igreja Católica Romana, ela se torna a fiadora dessa sociedade que vai se formar. Ela legitima a divisão social, ela legitima a desigualdade social que existe durante a Idade Média, durante o feudalismo. Então, a ideia de que a sociedade é dividida em três estados, clero, nobreza e os camponeses, servos, isso seria um desejo divino. É a igreja que legitima, é a igreja que legitima os reis, é a igreja que ela controla a cultura, a produção cultural, tudo meio que circula na produção cultural e artística, circula ao redor da produção da igreja. Então, a arquitetura, a grande arquitetura da Idade Média são as catedrais, né? As grandes igrejas da Idade Média. Quando a gente fala assim de música, a música é a música sacra. A produção literária, obviamente, está dentro apenas dos conventos, dos mosteiros.
a própria Bíblia, a própria produção de livros, tudo está dentro da igreja. Numa época que não havia como você reproduzir os livros de maneira mais rápida e produtiva, era através dos monges copistas, né? Eles chegavam, o monge chegava lá, sentava na sua carteira e ficava copiando a Bíblia, ou um livro do Platão, do Aristóteles. Então, muito da cultura greco-romana, ela chega nos dias de hoje também preservada pela igreja, porque muitos, até mesmo a filosofia, ela está subjugada à igreja. São Tomás de Aquino chega e diz assim: a filosofia é escrava da religião, é escrava da fé. Então, ele vai ter uma discussão filosófica. Vocês já tiveram aula com o professor de filosofia sobre Platão, Aristóteles, então vocês têm alguma ideia do que eu estou falando aqui. Os doutores chamados os doutores da igreja, esses filósofos da igreja, eles vão utilizar então os pensadores pagãos da Grécia Antiga e da Roma Antiga também, para tentar explicar as Sagradas Escrituras, que não é algo fácil. Então, nós temos aqui duas visões sobre como o homem pode ser salvo, que essa é a grande preocupação do homem da Idade Média, como ser salvo. Tá? Na concepção da Idade Média, né, que chamamos de teocentrismo, onde tudo gira em torno, né, de Deus, da religião, de se entender melhor a Bíblia, se entender quais são os desígnios divinos, a divina providência, ver que a passagem pela Terra é apenas uma passagem, né? Que a vida terrena ela é permeada de sofrimento, dor, tédio, trabalho, né? Desigualdade, injustiça, mas que o bom cristão deve suportar estoicamente tudo isso para que ele possa ser salvo, para que ele possa, então, na próxima vida, que é o que realmente importa, porque tudo na vida terrena é passageiro, o corpo apodrece, o corpo é a origem do pecado, dos males, das doenças, então a terra é passageira. O importante é você ser um bom cristão aqui na Jerusalém terrestre, para poder, então, entrar na Jerusalém celestial. Então, nós temos dois grandes pensadores, entre vários outros. A gente fala que o pessoal da Idade Média era burrão, né? A gente tem essa ideia, né, muito preconceituosa, que é da Idade das Trevas, da ignorância. Isso é uma visão, como eu falei na última aula, dos iluministas. Mas você tinha um pensamento muito refinado, muito sofisticado dentro da igreja. Tinha fora também, mas principalmente dentro da igreja. Então, nós temos dois pensadores importantes para a gente aqui: Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho foi bispo da igreja durante as invasões bárbaras. Ele presenciou, ele descreve as invasões bárbaras. Ele, então, foi o maior pensador da sua época. Se a gente hoje em dia consegue ler um texto sem ler em voz alta, a leitura silenciosa, quem inventou foi ele. Isso é uma coisa importante. E então, quando perguntaram para ele, quando ele se propunha explicar o que faz o homem ser salvo, ele diz o seguinte: ele vem com a ideia de predestinação. Guardem essa ideia do Santo Agostinho: predestinação. Ou seja, o homem já nasce predestinado ou à salvação ou à danação. Antes de você nascer, Deus já escolheu se você vai subir ou vai descer. Mas como Deus é um ente tão superior à realidade humana, que não tem como nós compreendermos, né? Por isso que muitos dizem Deus escreve certo por linhas tortas, ou a divina providência é algo que não dá para você compreender, está além da nossa compreensão. Ele diz que o único sinal de que se você vai ser salvo ou não, o único sinal é se você tem fé. Se Deus colocou a fé no seu coração, é sinal de que você foi escolhido para ser salvo. Então, mais tarde, São Tomás de Aquino, grande pensador aristotélico. O Santo Agostinho era platônico. O São Tomás de Aquino é aristotélico. Ele vai dizer que a ação influencia a salvação. Então, as boas ações, praticar boas ações, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Tá claro isso até aqui, gente? Importante para a gente. O que vai vigorar principalmente na Idade Média vai ser a visão de São Tomás de Aquino.
de que as boas obras é que salvam, é o livre-arbítrio, né? Deus te deu a liberdade para você ser ruim ou ser bom, praticar boas ações ou más ações, e que só depende de você ser salvo. Então, é importante a gente ter em mente essa visão dos dois, tá? Porque mais tarde, quando a gente falar do Martinho Lutero, o Martinho Lutero era um monge agostiniano. Então, ele vai pegar a ideia da predestinação, ele e o Calvino. Então, só que a igreja também estava passando por uma crise interna. Durante o Renascimento, surgem pensadores dentro da própria igreja. A gente viu que, no começo, a igreja via com um certo receio o Renascimento, mas ela se torna a grande mecenas da produção artística na Itália, mas fora da Itália, onde a produção renascentista se dá mais no campo da literatura e filosofia, nós temos caras como o São Tomás Moros, que escreveu a Utopia, e era um crítico da sociedade inglesa, era um crítico também de como a igreja estava se organizando, estava agindo, e lá na Holanda, o Erasmo de Roterdã, grande pensador, grande humanista, escreveu Elogio à Loucura. Ele que não gostava daquela coisa sisuda da igreja, ele que criticava muito a corrupção e a má intenção de muitos clérigos. Então, dentro da própria igreja começam a surgir essas vozes críticas, mas eles nunca romperam com a igreja. Eles nunca tentaram criar uma nova igreja. Tá? Isso fica a cargo do Lutero. Então, como é que estava a igreja no final da Idade Média? Bom, nós estamos vendo então que no final da Idade Média as monarquias nacionais começam a se estabelecer, e essas monarquias nacionais então elas tentam superar duas instituições: o Império, o Sacro Império Romano Germânico, né, já que elas são monarquias nacionais, elas tentam se desgrudar das influências internacionais universalistas, tanto do Sacro Império Romano Germânico quanto da Igreja Romana. Porque muitas das vezes, na grande maioria das vezes, aliás, os papas intervinham diretamente em questões políticas. A gente deve lembrar que quando Portugal e Espanha começaram a se estranhar sobre as conquistas ultramarítimas, quem interveio foi o Papa, né, com aquela bula intercetera, dividindo o mundo ao meio. Não somente nessas questões, mas também em questões de dinásticas, de quem ia herdar o trono, disputas entre dois reinos. Quem intermediava geralmente era o Papa. E muitas das vezes ele não era uma pessoa lá muito imparcial, ele tomava partido de um. Se o rei não fizesse o que o Papa mandasse ou questionasse a autoridade do Papa, o Papa podia excomungá-lo, ou seja, expulsá-lo do seio da igreja. Para um rei ser excomungado era a mesma coisa que você perder o trono, porque as pessoas não têm mais obrigação de seguir aquele rei. Então, essa influência política em questões nacionais começa a ser mal vista pelos príncipes e reis que estão formando suas monarquias nacionais. Outra questão também que é importante a gente lembrar é o surgimento de uma nova classe social no final da Idade Média, né, nos burgos, nas cidades comerciais, que é a burguesia. E a burguesia ela vivia de quê? Do comércio e de questões financeiras, ou seja, usura, emprestar dinheiro e cobrar juros, buscar lucro nas suas relações comerciais. Tudo isso era questionado pela igreja. A igreja não concordava. A igreja dizia que tinha que vender o produto pelo preço justo, ou seja, matéria-prima mais mão de obra, só. Outras questões, como, por exemplo, oferta e procura, né, e que influenciam no preço das coisas, isso não deveria estar incluído no preço. Então, isso atrapalhava os negócios da burguesia. A gente deve lembrar que a visão medieval de trabalho, o trabalho é um castigo. As classes que não trabalham, as classes ociosas, é que dominam a sociedade, né? A nobreza e o clero não trabalham, e vem os servos, como, ou seja, a classe dos trabalhadores, como sendo pessoas sem moral, pessoas assim cheias de defeitos. A própria palavra vilão, né, que hoje em dia nós utilizamos para aqueles
personagens cafonas da Marvel que tentam conquistar o mundo com roupas extravagantes, vilão era o pessoal que vivia na vila, né? Os moradores da vila eram vilões. Então você vê que associou-se, né, ao mau caratismo, hábitos reprováveis aos trabalhadores. Então, aquela visão de que o trabalho é uma maldição. Quando o homem é expulso do paraíso, Deus bota uma maldição no homem. Vai tirar o pão da terra com o suor do teu rosto. Mas, então, para a burguesia, que valorizava o trabalho, ela começa, então, a ter esse problema. Como você crescer se a sua religião critica seu estilo de vida? E fora que o próprio clero católico estava numa situação muito questionável, né? Por quê? O próprio clero católico tinha hábitos terríveis. Muitos padres eram analfabetos, não tinham a formação necessária, viviam uma vida dissoluta de bebidas, de bebedeira, viviam muitas vezes amancebados com mulheres, não tinham famílias. Né? Mesmo depois da proibição da igreja que os padres tivessem família, casassem, os padres mantinham uma vida muitas vezes devassa, não estou dizendo todos, mas alguns, dentro do próprio clero, do alto clero, cardeais, bispos, arcebispos, e o próprio Papa viviam no luxo, na ostentação, no luxo mais escandaloso que a própria monarquia. Você via que às vezes alguns reis viviam até de maneira até muito simples, muitos nobres viviam de maneira simples, mas o clero católico vivia como uma realeza extravagante. Um exemplo máximo disso foi Alexandre VI, Papa. Esse Papa, ele era ateu, ele praticou assassinatos, ele levava uma vida dissoluta com várias amantes, ele também ele influenciava politicamente, ele tinha uma vida dissoluta, teve vários filhos, esses filhos herdaram o papado também, sim, um papa ateu, cara. E ele falava isso abertamente. Pois é, o importante aqui era mais a política, o importante aqui era o poder, né? Então, havia também a questão do Papa Leão X, quando constrói aquelas grandes catedrais, aquelas grandes obras de arte, precisa de muito dinheiro. E aí começa talvez a parte mais escandalosa, que para conseguir mais dinheiro era necessário então arrecadar da população. Então esse Papa ele bota, espalha pela Europa monges mendicantes que correm toda a Europa pedindo esmola, mas também vendendo supostas relíquias sagradas, que chamaremos então esse ato, né, de vender supostas relíquias sagradas, supostas porque não são sagradas coisa nenhuma, porque é muito comum na Europa você ter santuários, igrejas que têm uma relíquia, né, que é um objeto, até mais uma parte do corpo de um santo que possui então efeitos milagrosos. Então as pessoas viajam para visitar em Romaria esses lugares sagrados. Então era muito comum esses caras venderem, por exemplo, uma lasca de madeira dizendo que era um pedaço da cruz de Cristo e que, tendo no escapulário um pouco da terra de Jerusalém, uma mecha do cabelo de Nosso Senhor Jesus Cristo, um dente de São João Batista, ou até mesmo com o Cita Erasmo Roterdã, os caras chegavam a cara de pau de vender vidrinhos com leite do seio de Maria. Então, se a pessoa tivesse esse artefato mágico, ela ficaria livre do pecado, a tentação correria dela. O diabo não tentaria uma pessoa protegida por um artefato desse. Chamamos de simonia porque no Evangelho, eu acho que em Atos dos Apóstolos tem um personagem, um bruxo chamado Simão, o Mágico, que ele vende, então, supostas relíquias sagradas também com poderes mágicos. Então, simonia é a venda de supostas relíquias sagradas, tá? E também tinha venda de indulgências. Vejam bem, para São Tomás de Aquino, a ação humana, né, as boas ações é que salvam o homem. Então, que ação pode ser melhor do que você, ao leito de morte, depois de ter pecado muito e querendo ir para o céu, com medo de descer,
você entrega metade das suas terras para a igreja. Não é uma excelente ação? Então, é assim que a igreja conseguiu amelhar muitas terras, porque vendia o perdão. Tinha um caso interessante de um nobre que ele fugia de casa no meio da noite, ia para a casa da amante, batia aquele arrependimento de manhã, ele batia lá na porta do padre, da paróquia dele, e aí se confessava e deixava um saco de ouro na mão do padre, e o padre então perdoava ele. Isso é venda de indulgência, tá? Então, simonia e venda de indulgência. Então, todo esse comportamento escandaloso, a própria transformação da sociedade, é claro que para muitas pessoas que são religiosas, né, que são protestantes, evangélicas, vai ver na ação do Lutero e do Calvino e de outros reformadores a própria ação da divina providência, né? Mas isso aí fica a cargo da fé e da consciência de cada um. O que nos interessa aqui são as transformações materiais, né? Isso talvez seja até uma forma de visão até do Karl Marx, né, de que a superestrutura, né, a sociedade, a economia, que dita como a sociedade se organiza, como ela pensa, como ela sente, se transforma, a fé também se transforma. Então, o feudalismo, você tinha um catolicismo. Veio o capitalismo, surge então uma nova fé, que é o protestantismo. Max Weber, grande sociólogo, vai escrever um livro que é clássico, que é o quê? A ética protestante e o surgimento do capitalismo e o espírito do capitalismo. Não é à toa que a gente vai ver que os países que vão dar início ao capitalismo são países protestantes. Então, vamos primeiramente falar do Martin Lutero, que era um monge agostiniano. Ele vivia, então, numa região que hoje faz parte da Alemanha. Na época era um reino, Wittenberg, era um reino, então, do Sacro Império Romano Germânico, que, para quem não está um pouco perdido quando eu falo do Sacro Império Romano Germânico, é um império que surge na Europa durante o início da Idade Média, com Carlos Magno, e que tentava restaurar a glória do Império Romano. Então você tinha um imperador e você tinha vários reinos menores que pagavam tributo ao imperador. O imperador dessa época, que nós estamos falando, Carlos V, que era imperador da Espanha, o cara mais poderoso da história. Se algum dia houve um cara tão poderoso quanto ele, é difícil dizer, porque o cara era dono praticamente do mundo inteiro, né? Porque você tem a Espanha dominando a América e tem um grande pedaço da Europa, o que é hoje Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Espanha, parte da Itália, Áustria, a Alemanha, o que é hoje a Alemanha, na época não existia a Alemanha. Tudo isso, então, fazia parte do império dele. E é claro, ele muito católico. Mas surge, então, esse monge agostiniano, Martinho Lutero, ou Martin Luther, se vocês virem escrito por aí, Martin Luther. Então, influenciado pelas ideias do Santo Agostinho, ele critica aquela coisa do São Tomás de Aquino das boas ações. E ele tinha influência do Erasmo Roterdã, também de crítica à igreja, só que ele vai ser uma crítica realmente feroz, de tentar romper. Ele escreve um documento chamado 95 Teses de Lutero. Ele pega lá um texto, escreve um texto em 95 coisas que ele achava muito errado na igreja, que incluía desde o comportamento escandaloso dos padres, da ostentação do Papa, até a venda de indulgências, as mentiras, tudo isso ele vai criticar. E ele vai botar isso e vai fixar na porta da abadia de Wittenberg. Então, quando os padres chegam para pegar o leite da manhã, o leiteiro e o padreiro deixaram o pão e o jornal, eles vêm lá fixado na porta as 95 teses. Obviamente, eles não gostam da crítica construtiva do Lutero, levam até o Papa e o Papa excomunga o rei, quer dizer, excomunga o Lutero. Só que é o seguinte, o Lutero não era maluco. O Lutero, ele entendeu o momento em que ele vivia. Ele era um cara muito inteligente. Ele sabia que existia uma demanda de príncipes dentro do império que não estavam mais satisfeitos com a influência do Papa, com a própria burguesia também estava insatisfeita. Ele sentiu o clima, se aproveitou o que outros, antes dele houveram outros reformadores também,
que acabaram na fogueira, que acabaram isolados ou na fogueira, na pior das hipóteses. Ele não, ele viu qual era o momento dele e se aproveitou. Ele sabia que tinha gente que ia apoiá-lo, com certeza. E é claro que ele faz isso de caso pensado. Ele sabe que pessoas muito poderosas do Império vão apoiá-lo. Então, diante das costas cheias do Lutero, que ele foge, obviamente, passa a se esconder no interior da Alemanha, em castelos de vários amigos poderosos. Então, o próprio imperador Carlos V convoca a chamada Dieta de Worms, que é uma espécie de assembleia onde os notáveis do Império, notáveis como príncipes, cardeais, bispos, ricos comerciantes, se reuniram para debater sobre o destino do Lutero. E o Lutero foi convocado, então, para renegar tudo aquilo que ele defendia. Só que, é claro, que ele mantém-se firme e diz, não, tudo que eu falei, eu assino embaixo, é isso mesmo. Estou nem aí se eu vou ser excomungado. Ele, então, é protegido por esses nobres, por esses príncipes. Então, ele foge. E aí, nesse meio tempo, ele começa, então, a propagar a fé dele. E nesses reinos, o protestantismo vai se espalhando muito rápido. Ele se aproveita da invenção que é a imprensa de tipos móveis do Gutenberg, né? Que o Gutenberg alemão também estava ali. Então, o primeiro livro que o Gutenberg vai imprimir e vai se tornar um grande sucesso de vendas é a própria Bíblia. Mas não qualquer Bíblia. A gente deve lembrar que as Bíblias da Idade Média eram copiadas à mão e eram escritas em latim, né? A língua franca da igreja era o latim, por mais que as pessoas comuns não soubessem, né? Então as pessoas dependiam muito da interpretação do Papa e dos padres, né? Então, o que o Martinho Lutero ele prega, então? Ele prega o sacerdócio universal. Todo homem pode ser o sacerdote. Basta, então, pedir ao Espírito Santo compreensão e ler a Bíblia. Né? Então, todo mundo tem que ler a Bíblia. O que o Martinho Lutero ele faz? Ele pega os evangelhos e traduz do latim para a língua comum das pessoas, que é o alemão. Então, o alemão de hoje em dia, o alemão moderno, ele meio que foi criado a partir aquilo que vai ser ensinado nas escolas até hoje é o alemão que vem da Bíblia do Lutero. Se o espanhol vem de Cervantes, do Dom Quixote, se o italiano moderno vem do Dante Alighieri, o nosso português é, em grande parte, o do Camões, o inglês é de Shakespeare e da Bíblia também, de outra Bíblia também, do Rei Jaime. No caso da Alemanha, a grande obra literária dos alemães dessa época é a Bíblia do Gutenberg, que é o grande tesouro, né? Diz que o Brasil tem 3 Bíblias dessas, só tem 5 no mundo e 3 estavam perdidas na biblioteca do Dom João VI quando veio para cá. E é um tesouro sem preço, né? Então, gente, vamos falar rapidinho aqui, que não vai dar tempo de falar do resto. A gente tem que falar dos anabatistas e dos calvinistas. Deixa para a próxima aula. Vamos falar rapidinho aqui do que prega o Lutero, né? Ele prega, então, o fim do celibato. Os padres, né, que se convertem ao protestantismo, os pastores, como a gente chama, podem se casar. Ele mesmo se casa com uma ex-freira. Tanto é que tem gente que diz que ele só queria isso mesmo, né? Ele queria comer pra caramba e casar. É só isso, e ter uma igreja só dele. É assim que muita gente vê hoje em dia o Lutero. Ele também era crítico de todos aqueles rituais da igreja, então ele vai cortando os rituais, só fica o casamento, o próprio batismo é cortado, o batismo de crianças, né? O batismo só para os adultos. Ele mantém a Eucaristia, que é aquela coisa do sacramento da hóstia, ele ainda permanece, é o que sumiu da igreja protestante. Se no começo ele não destrói os ícones, né? As imagens dos santos, os crucifixos, ele pelo menos ele tira o culto aos santos, né? Então no longo do tempo vai se transformando, mas você tem então a ideia de que somente a fé salva. Ele acaba com a confissão, o confessionário, todos devem confessar-se uns aos outros, como disse o apóstolo Paulo. A Bíblia é a única fonte de fé para o cristão, não é mais o Papa.
o Papa não é a maior autoridade é a Bíblia e que todo cristão deve ler a Bíblia. Por isso, os protestantes iniciam um grande programa de alfabetização nos reinos protestantes. Todo mundo, então, deveria aprender a ler e todo mundo deveria ler a Bíblia. Alguma dúvida, gente? Algum comentário sobre isso aqui? Tá tranquilo? Vocês querem pontuar alguma coisa? Aproveita esse momento para falar alguma coisa que vocês achem interessante. Esse é um assunto que sempre suscita muitos comentários dos alunos. Em religião é sempre um papo delicado, mas eu acho que dá para a gente conversar sobre, né, mantendo um certo distanciamento e uma certa imparcialidade, né? Tudo bem, então, meninos? Eu posso fechar a aula, então?